escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Hoje a lição 10, custe o que custar, a fidelidade não tem preço. O assunto, então, que a gente vai falar é sobre fidelidade. Quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa em relacionamento, né? Namoro, casamento, mas também em amizades, relação entre pai e filho. E hoje em dia não é fácil ser fiel, né? Porque a gente vive numa sociedade que enaltece a infidelidade, a desonestidade, a injustiça, a deslealdade em todas as relações, né? Algumas situações de desonestidade que se tornaram cotidianas, normais, né? Por exemplo, furar fila, copiar um trabalho na internet, colar na prova, fofocar da vida dos outros, fazer bullying. Tudo isso são atitudes assim que estão ligadas com a fidelidade, né? E a fidelidade está ligada com honestidade também, né? São poucas pessoas fiéis aos amigos, ao casamento, aos compromissos, à empresa onde trabalham, né? Esse é um atributo que vem sendo atacado, né, no nosso dia a dia, né? Porque a mídia, as novelas, as séries, elas propagam uma relação de infidelidade entre as pessoas. Então tem se tornado algo difícil de encontrar. O maior problema ocorre quando a infidelidade se torna natural na vida dos cristãos, porque compromete a fidelidade com Deus, né? A pessoa começa a pôr a sua fidelidade à prova em busca de lucro, sucesso, vantagens, né? Ela acaba se perdendo nesse caminho. E essa atitude deprecia o testemunho cristão, pois fomos chamados para ser o sal uma cultura corrompida, mas não podemos ser esse sal se não formos modelos de honestidade absoluta, né? Então, assim, o que significa a fidelidade? Fidelidade ela é um atributo que está ligado à honestidade, à integridade absoluta, o caráter íntegro e a lealdade. E isso vem da confiança em Deus. Um bom exemplo bíblico para a gente tomar é Daniel. Daniel era um jovem inteligente, sábio, de boa aparência, né? Ele era humilde e fiel a Deus. Ele não se corrompeu com a cultura imoral e idólatra da Babilônia, né? Ele foi levado de Israel para a Babilônia e lá era uma cultura totalmente deturpada, diferente da cultura do povo de Israel, né? Vamos ler Daniel capítulo 6. É uma história que todo mundo conhece, né? Daniel na cova dos leões. Mas assim, não sei se vocês leram o texto. E eu gosto de ler a Bíblia, né? O texto bíblico. Então vamos ler o capítulo 6 inteiro. É um capítulo um pouquinho extenso, mas acho que vale a pena. Nós vamos depois estudar em cima desse capítulo. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não só sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens:
Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Nós vamos ver, dentro desse capítulo, desse texto, 3 pontos que a gente vai falar sobre a fidelidade. O primeiro é a fidelidade devocional, que está em Daniel 6:10. Eu não vou pôr de novo o texto que a gente acabou de ler, mas o que fala em Daniel 6:10? É a hora que é o texto que fala que por 3 vezes ao dia
Daniel, no quarto dele, se punha de joelhos e orava a Deus e dava graças diante de Deus. É, essa é a fidelidade devocional de Daniel, né? Mesmo diante de perseguições, tentações, ameaças, ele conservava a sua fidelidade devocional. Mesmo tendo um decreto que podia levá-lo à morte, ele manteve a sua devoção, o seu fidelidade devocional a Deus, como ele costumava fazer sempre. E por causa dessa fidelidade, também ele se tornou corajoso, ousado, disposto a sofrer e morrer pela sua fé. E vocês? O que impede você de fazer devocional? Como que está o tempo de vocês, a dedicação assim, a Deus, ao estudo, à oração, a sua devocional? Será que somos fiéis na nossa vida devocional? Estamos trocando a Bíblia pelo celular e a oração pela diversão? Quanto tempo vocês gastam, por exemplo, num jogo de videogame, no computador? Quais são os motivos que podem atrapalhar esse momento de devocional? Falta de tempo, cansaço? A situação de Daniel não era diferente, entendeu? Ele estava num país, o país dele tinha sido destruído, ele estava em outro país. Ele foi separado da sua família, longe do povo, da cultura hebraica. Estava vivendo num lugar estranho, com costumes diferentes dos seus. Muita idolatria que tinha na Babilônia. Ele tinha muitos afazeres no palácio, né? Assim como ele foi levado para o palácio do rei para ensinar a cultura, mas para aprender também a cultura dos babilônios, né? Mesmo assim, ele encontrava tempo e condições para buscar e fortalecer sua comunhão com Deus, né? É, a gente tem que ter uma rotina diária, assim, de devocional, de buscar a Deus e planejar isso, né? Não gastar o tempo todo com futilidades. Então, assim, planeja melhor o tempo, inclua momentos de comunhão com Deus. Eu acho que não é uma coisa difícil da gente fazer. É uma coisa que você pode planejar, começar e tornar isso um hábito na sua vida, né? E se você não está fazendo a sua devocional, mude de postura. Seja fiel na sua vida devocional. Porque nada justifica uma infidelidade devocional. Não tem, assim, é impossível falar que você não tem tempo de fazer isso. E uma coisa importante, assim, não espere os tempos de aflição. Comece agora, porque quando chegarem os tempos de aflição, você vai estar mais preparado para enfrentar essa situação. Não espere acontecer um caso de doença na família, ou uma coisa mais grave, assim, uma situação grave que a sua família possa passar, para você começar a fazer devocional, né? Comece antes, comece agora. Outro ponto que eu vou destacar do texto é a fidelidade relacional. Está lá em Daniel 6, de 14 a 16. Também não vou pôr o texto, porque a gente já leu um texto grande, mas são os capítulos, são os versículos que falam da tristeza do rei é, quando ele teve que mandar Daniel para a cova. Ele tentou livrar Daniel dessa situação, tentou salvá-lo, mas os homens pressionaram ele, né? Aqueles homens, os presidentes, tal, sátrapas, eles pressionaram o rei. E o rei, ele não podia mudar o decreto. E por dois motivos, né? Ele ia perder a autoridade dele de rei, né? Ia ficar desmoralizado. Então ele mandou chamar Daniel e lançar na cova dos leões. E ele ficou mal, ele perdeu o sono, ele ficou de jejum. Por quê? Porque ele tinha um apreço por Daniel. Então, assim, Daniel sempre agiu com fidelidade, honestidade e verdade em sua relação com o rei Dario. Ele não traiu a confiança do rei e não agiu com falsidade e segundas intenções, né? Ele se destacava no meio dos sátrapas, daquelas pessoas, justamente por isso, pela fidelidade. Ele era um cara confiável.
E por isso o rei ficou triste após lançar ele na cova, né? Então, assim, a revista ela traz uma enquete, né? Ela faz uma pergunta: você é um adolescente que expressa fidelidade em suas relações? E aí apresenta uma série de perguntas como se fosse um teste. Vamos dar uma olhada, né? Seus amigos confiam em você? Seus amigos o procuram para pedir conselhos? É, alguma vez você falou de um amigo pelas costas? Você cumpre suas promessas com seus amigos? Reflitam nessas perguntas e tirem essas conclusões para ver se você tem agido com fidelidade nas relações que vocês têm com as pessoas, com os amigos, com os parentes. Uma coisa importante assim, a fidelidade relacional, ela é como é que eu falo? Um, uma ordem de Deus também, assim, né? É um pedido que Deus, porque assim, a fidelidade em relação a Deus inclui a fidelidade em relação ao próximo. A gente deve amar o próximo como nós mesmos. Então, assim, essa fidelidade relacional com o próximo, ela está embutida na fidelidade com relação a Deus. A sua fidelidade relacional também, ela vai servir de testemunho da sua fé em Cristo, do seu compromisso com Deus. Você vai ser como é que chama? Observado como cristão numa sociedade através desse comportamento, da sua fidelidade. Na Bíblia tem um exemplo bem interessante que fala da relação de Davi com Jonatas. Está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 18, e aí vai, é um texto grande, né? Não vou pôr o texto aqui para a gente ler, vou só comentar. Jonatas era filho de Saul, que era o primeiro rei de Israel. E Jonatas ele criou um elo, uma ligação com Davi muito forte. Ele amava Davi de coração, acho que amava mais do que o pai. E ele era fiel a Davi. Davi se tornou fiel a Jonatas. O que aconteceu ali entre os dois, né? Saul, vendo que Davi estava vencendo as batalhas, tal, ele viu que Deus estava com Davi e que Davi iria se tornar e assumir o reinado. Já tinha sido escolhido por Deus. E aí ele quis matar Davi. E Jonatas ouviu isso e contou para Davi e falou: Davi, foge, porque eu vi que meu pai quer te matar. E aí, assim, amanhã eu vou andar com ele no campo e eu vou tentar convencer ele a não fazer isso. E no dia seguinte, Jonatas foi andar com Saul e convenceu o pai de que Davi estava fazendo o bem pro reino, nas batalhas, vencendo as batalhas e tal, e Saul se convenceu de não matar mais a Davi. Só que isso durou pouco também. Davi voltou, lógico, né, perto de Saul, mas também durou pouco porque Saul desejou matar ele de novo e Jonatas sempre se manteve fiel a Davi, sempre tentando livrar Davi da raiva, do ódio do pai, né? Então essa é uma relação que ficou marcada na Bíblia, é muito forte essa relação. E tanto depois da morte de Saul, Davi foi fiel a Jonatas até com a família de Jonatas. Que Jonatas morreu e ele foi fiel até no cuidado com o filho de Jonatas. O terceiro ponto que eu quero destacar, a fidelidade custe o que custar. Também está lá em Daniel 6,10, que a gente já leu. É o mesmo texto que fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? No seu quarto. Por que custe o que custar? Porque ele continuou fazendo isso, mesmo depois de assinado o decreto que condenava quem fizesse isso naqueles 30 dias. Ele não mudou o comportamento dele. Ele permaneceu fiel até as últimas consequências.
era mais importante fazer a vontade de Deus do que agradar ou ter a aprovação dos homens. Ele manteve a fé e a fidelidade mesmo correndo o risco de morte. E aí eu penso um pouco assim na sua fidelidade, né? Também umas perguntas que a revista deixa para a gente analisar e refletir. Você está pronto para sofrer e morrer em fidelidade a Deus? A gente está percebendo hoje em dia que o cristianismo tem sido combatido na sociedade, né? Então, várias frentes aí tentam combater o cristianismo. Eu não sei, assim, se pode ser que daqui a um tempo, assim, os cristãos sejam perseguidos de novo. Você está preparado para sofrer, morrer, né, sendo fiel a Deus? Outra pergunta: alguma vez você foi perseguido por causa de sua fidelidade? É, é a mesma coisa, assim, você ser fiel a um comportamento e sendo mesmo sendo correto, você ser perseguido por pessoas que querem fazer o mal, que querem mudar uma situação. Você já foi infiel para agradar ou não magoar um amigo? A resposta dessa pergunta, não é a resposta, um exemplo dessa pergunta está na pergunta de baixo. Quer dizer, se o seu melhor amigo lhe pedir para passar uma cola, o que você faz? Então, assim, ele está querendo saber se você, de que lado você vai ficar. Se você vai ser fiel a Deus, ao comportamento cristão, ou vai ser fiel a um amigo que pede para você fazer uma coisa errada. E você vai fazer isso para agradar ele ou para não magoar ele? Então, assim, são perguntas que a gente pode refletir e aplicar na nossa vida. Ser fiel a Deus, até as últimas consequências, é um dever do cristão. Não tem como dissociar isso. Se você é cristão, você acredita no Cristo, no Filho que veio para nos salvar. Então, como é que você não vai ser fiel a Deus? Mesmo diante de provações, de perseguições, a gente deve permanecer fiel na palavra, na atitude, no estilo de vida. A gente não pode esmorecer, né? Que nem aquela parábola que fala da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. A fidelidade, ela tem que ser forte e a gente tem que estar preparado para enfrentar situações de perseguições, de provações. Não abra mão da fidelidade, né? Conserve a fé e a confiança, mesmo no sofrimento, nas perdas, nas dores, né? Que nem eu tinha falado. Não espere uma situação difícil na sua vida, né? Comece a se relacionar com Deus, a manter sua devocional e se torne fiel a Deus já. Não espere uma situação de desgraça acontecer na sua vida para você começar a buscar Deus. Isso aí você está deixando a fidelidade em segundo plano, né? Vamos ver alguns exemplos de homens que resistiram fielmente até as últimas consequências, né? A revista traz um quadro com alguns personagens da Bíblia que eu vou comentar com vocês. José, lá em Gênesis 37 a 45, todo mundo, quer dizer, imagino que vocês conheçam a história de José, né? José era o filho caçula e mais o filho do coração, né, do pai, né? E ele, o sonhador também, né? E os irmãos ficavam com inveja dele, com ciúmes dele. E certo dia no campo eles resolveram dar fim na vida de José, mas aí eles pensaram direito e falaram: não, vamos vender ele como escravo. E os irmãos venderam José como escravo e ele foi parar no Egito. De escravo, ele se tornou o braço direito do faraó, a ponto de ele se tornar o segundo homem mais importante do Egito. E aí veio a fidelidade a Deus, ele sempre foi fiel a Deus, e Deus usou ele para salvar todo o povo, a família dele e o povo de Israel.
Então, assim, apesar dele ter sido traído pelos irmãos, ele, sendo fiel a Deus, ele salvou toda a sua família. E se você for analisar ao longo da história, as tribos de Judá, né? Cada irmão era formou uma tribo, né? Jó, no livro de Jó, capítulos 1 e 2. A história de Jó é interessante, assim, né? Parece uma novela, uma história, né? De ficção, mas não veio o caso, assim, entrar nesse detalhe, né? Mas o que aconteceu ali? Jó era um homem próspero, rico, cheio de terras, de um rebanho grande, e ele era fiel a Deus. E aí o Satanás, passeando assim, Deus perguntou para Satanás: o que você está fazendo? Não, estou circulando. Aí Deus falou assim para Satanás: e aí, você viu meu servo Jó? Um homem honesto, fiel e que se desvia do mal? E Satanás retrucou, falou assim: ah, mas ele só é fiel a ti porque você abençoa a vida dele e ele prospera. E aí Deus disse para Satanás: então faz o que você quiser com Jó, mas não mexa com ele. E aí, o que aconteceu? Satanás tirou tudo de Jó, praticamente. Tirou os bens, ele perdeu os bens, os rebanhos, os filhos morreram, e ele continuou fiel a Deus. E Satanás foi encontrar com Deus de novo, e Deus falou: aí, tá vendo? Ele continua fiel. E Satanás falou: não, ele continua fiel porque ele tem saúde ainda. Aí, falou assim, aí Deus falou assim: então faz o que você quiser com ele, mas não lhe tire a vida. E Satanás agiu na vida de Jó, e aí apareceram doenças, tumores, Jó ficou acamado, os amigos se voltaram contra ele porque achavam que ele tinha sido amaldiçoado, porque por causa de tudo que estava acontecendo com ele e tal. Mas no fim, ele continuou fiel a Deus, passou por todas essas provações, e no fim Deus restabeleceu tudo que ele tinha perdido e muito mais. Então ele não, ele foi provado, mas permaneceu fiel, né? Assim como Estevão, lá em Atos 6, 8, de 8 a 15, eu falei de Estevão quando eu dei uma aula sobre Paulo. É, Estevão, ele pregava o evangelho de Cristo. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que aconteceu com Estevão, né? Ele foi acusado de blasfêmia, foi levado para julgamento pelos judeus. E interessante assim, ele permaneceu fiel o tempo todo a Deus. É, quando ele estava sendo inquirido lá pelos judeus, o rosto dele brilhava como se fosse de anjo. Quando ele foi julgado, né, ele fez a sua defesa, tal. Quando ele foi condenado a ser apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, viu o Filho ao lado do Pai. Então, assim, uma visão que só uma pessoa fiel a Deus conseguiria ter, né? E ele não sofreu, assim, a morte, né? Adormeceu, né? E quando eu falei da aula de Paulo, Paulo consentiu com a morte de Estevão. Paulo, naquela época, ele era um perseguidor da igreja, né? Então, apesar do sofrimento da perseguição, Estevão se manteve fiel até sua morte. E os amigos de Daniel, né? Em Daniel 3, Daniel tinha 3 amigos também que eram de Israel, né? Que tinham vindo com ele. Sadraque, Mesaque e Abdinego. E os 3 também passaram pela mesma situação que Daniel. Só que foi com o rei Nabucodonosor. É, o rei Nabucodonosor levantou uma imagem, né, de ouro, uma estátua de ouro, e decretou que todos deveriam adorá-la ao tocar da trombeta. E é lógico que os 3 não fizeram isso. Eles se recusaram e foram denunciados, foram levados à presença do rei, e o rei mandou eles para a fornalha de fogo. E eles, por eles se manterem fiéis a Deus, né? E o rei ficou tão irado, né, tão furioso, que ele mandou acender a fornalha muito mais quente do que o normal. Tanto que os soldados que levaram os 3
para a fornalha acabaram morrendo queimados, né? Só de chegar perto. E aí aconteceu um milagre ali, né? Os três foram jogados dentro da fornalha e a hora que o rei Nabucodonosor olhou, ele viu quatro pessoas, quatro vultos dentro da fornalha. E ele ficou indignado. Ele falou assim, aí ele pediu, chamou os três para saírem, porque e os três saíram sem chamuscar um fio de cabelo, praticamente. Não aconteceu nada com eles. E ele reconheceu que o Deus dos três era um Deus verdadeiro. Então esses são exemplos de pessoas que enfrentaram situações de perseguição, é, provação, mas se mantiveram fiéis a Deus, né? E foram recompensados por isso. Foram salvos, foram honrados, né? Até o final da vida. Prosperaram depois dessas situações, né? O fruto espiritual da fidelidade, ele faz parte do caráter do cristão, né? Deus nos chamou para uma vida de fidelidade, custe o que custar. Assim, mas a gente tem que lembrar também que nós somos dependentes da fidelidade de Deus para a nossa salvação final, para a nossa libertação da tentação, para a santificação final, para o perdão dos nossos pecados, para a libertação nas horas de sofrimento e para o cumprimento da nossa última esperança na vida eterna. Porque Deus prometeu isso para a gente, Ele é fiel a essa promessa. Então vamos terminar lendo o Salmo 145, versículo 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Então, assim, a fidelidade, a gente tem que ser fiel a Deus, mas a gente está aqui hoje só porque Ele é fiel ao que Ele prometeu a gente. Ele é fiel à palavra dele. Então, assim, a fidelidade ela é recíproca quando a gente é fiel a Deus, né? Vamos terminar com uma oração? Pai, obrigado por podermos estudar a tua palavra, por ler a tua palavra. Queria te pedir perdão, ó Pai, porque muitas vezes somos infiéis a ti, deixamos que o mundo nos desvie do teu caminho. Por isso eu peço misericórdia, ó Pai, a ti pelas nossas vidas, ó Pai. Peço que o seu Espírito nos conduza por uma vida de fidelidade a ti, ó Pai, no teu reino e a tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de teu Filho Jesus. Amém.